tempo, glorifique, não fique com a boca fechada, mas glorifica ao Senhor o tempo todo, todo o tempo. Glorifica, 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 em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aí eu saio dali e deixo um pé de cada sapato aqui no meio. Aí as pessoas pensam e falam assim: ele vai pregar sobre o que a Tainá falou. Deus é tão poderoso que quando nós recebemos a oportunidade, nós começamos a ter medo acerca de como será que vai ser quando eu estiver aqui na frente, justamente esse momento. Mas quando ela falou, eu comecei a agradecer a Deus. Deus, como tu és tremendo. Tudo que foi falado aqui confirmou com o que o Senhor colocou no meu coração. E quando eu deixei um pé de sapato atrás e outro mais na frente, eu quero que os irmãos entendam que quer dizer o seguinte: a partir do momento que eu entendi que eu precisava de Jesus na minha vida, que eu saí do meu lugar e vim de encontro para Ele, a cada passo que eu dava, um pedaço de mim ficava no caminho. E cada par de sapato desse, se eu fosse uma centopeia, já teria ficado quase todos os pés de sapato. E ainda assim, teria muito mais ainda para deixar para trás. Todos os dias, quando nós nos dispomos a andar de encontro ao Senhor, temos que deixar algo para trás nas nossas vidas. Se realmente nós queremos estar perto dEle. E quando, no congresso dos jovens, quando o apóstolo saiu da cadeira dele para vir até aqui, eu estava ali na porta e o Senhor falou comigo, eu anotei aqui. Eu estava ali e quando eu olhando nos passos que ele deu até aqui, parece ser 3 ou 4 passos. Mas o Senhor falou comigo, o caminho dali até aqui, só Deus sabe, e o Senhor também, o quanto difícil é para que você venha chegar aqui. Aí você fala no púlpito, não, no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, lugar onde quer que o Senhor, o lugar onde o Senhor quer que eu e todos que estão aqui estejam. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. O caminho entre aquela cadeira e até este púlpito é muito longo. Púlpito como centro da vontade de Deus. Púlpito como lugar da promessa. Neste caminho há muitos vales, há muitas batalhas, há muita morte, morte do meu eu. Muita paciência, muita emoção, muita responsabilidade, muito amor. Tem muito sangue também, porque morrer dói. Mas tem que ter muito temor para você sair do lugar onde você está e chegar até o centro da vontade de Deus. E eu comecei a pensar, mas Senhor, o que o Senhor quer que eu esteja ministrando ao coração do teu povo quando eu tiver uma oportunidade? E o Senhor falou bem assim: fala com o meu povo que eles precisam morrer. Todos os dias, cada um de nós precisamos morrer um pouco para que nós venhamos a ter mais de Deus em nossas vidas. E eu olhei no dicionário qual o significado de morte. O significado de morte, o significado da palavra morte significa o fim da vida. Simples. Morreu, acabou-se a vida. E a partir do momento que nós estamos vivendo e que nós entendemos que nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, e quando alguém está ministrando a palavra de Deus aqui, e a palavra é ministrada e o apelo é feito, e você levanta a mão entendendo que você precisa do Senhor na sua vida, você fala: Senhor, eu entendo que eu preciso morrer o meu eu, para que o Senhor se faça Deus na minha vida. Aí você fala: mas como assim morrer o meu eu? Por exemplo, tem pessoas que aceitam a Jesus com 70, 80 anos de idade. Como é que você vai negar um eu de 80 anos de idade? O cara com caráter formado, o cara com suas convicções, o cara que tem toda uma história pela frente, o cara que acha que é certo, um cara que ele bate o pé e fala: eu tenho experiência disso, eu já passei por isso e eu sei como é. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus fala bem assim: apaga tudo que está tudo errado. A partir desse momento você vai entender o que é certo aos teus olhos e o que é certo aos meus olhos. Porque o certo aos teus olhos não te leva para lugar nenhum. E eu comecei a ser ministrado nessa palavra, e como eu falei um pouquinho aqui, o Senhor me trouxe a memória sobre Saulo. Saulo, ele era um homem que era muito conhecedor. Saulo foi criado aos pés de Gamaliel, o doutor da lei, o cara que conhecia muito. E quando nós somos criados
com pessoas que conhecem, quando nós andamos com pessoas que conhecem, automaticamente nós começamos a conhecer o que aquelas pessoas conhecem. Começamos a conviver e a viver como aquelas pessoas vivem. Mas Saulo, um dia, ele era conhecido como Saulo Zelote, se eu não me engano, que ele era muito zeloso por tudo aquilo que ele conhecia. Então Saulo foi até os maiorais e pegou autorização para ir de encontro aos cristãos, a fim de pegar aqueles cristãos e levar cativos para Jerusalém. E com certeza ele iria matar muitos daqueles cristãos. Mas no caminho para Damasco, Saulo tem um encontro com Jesus. E a Bíblia fala que ele viu um resplendor muito grande e ele cai. E quando ele cai, o Senhor falou bem assim: o Saulo morreu ali. Ali morreu Saulo. E como eu falei da outra vez, ele olha atordoado e fala: quem é você que está falando comigo? E Jesus fala: sou eu, sou Jesus, a quem tu persegue. E ele falou: Senhor, o que queres que eu te faça? E aí a palavra fala que ele foi conduzido até a cidade de Damasco e ficou ali, se pôs a orar. Mas Saulo, ele já tinha morrido. Ele já tinha morrido, porque a partir do momento que ele chegou, que Jesus se identificou como Cristo, e ele falou bem assim: o que tu queres que eu te faça? Ele não falou bem assim: e agora? O que eu vou fazer? Ele morreu, o eu do Saulo morreu no exato momento em que ele caiu. Ele falou: o que tu quer? Porque a partir de hoje, não será mais o meu eu na minha vida, será o teu eu na minha vida. E ele falou, e ele pegou e foi para lá. E os irmãos já conhecem que o Senhor falou com Ananias: vai até a rua chamada direita, porque lá tem um homem que você vai orar por ele, e ele será um instrumento nas minhas mãos. E assim aconteceu. E a palavra, e eu anotando, eu quero compartilhar com os irmãos. Eu coloquei assim: Saulo morre para os seus. Ou seja, Saulo convivia na cidade de Jerusalém. E ele convivia com um monte de gente, assim como nós convivemos. E a partir do momento que ele morreu, ele deixou tudo aquilo para trás. Aí você vai falar: não, Will, quando eu aceitar Jesus, eu vou deixar tudo aquilo para trás? Em parte, sim. Você não vai virar uma pessoa antissocial, onde você vai chegar nas pessoas e vai falar assim: porque eu sou crente, eu não ando mais contigo. Não, você pode até andar com as pessoas, mas você vai andar e ser de uma forma diferente. Ser uma forma diferente. Porque quando você tiver realmente um encontro com Jesus e você vir no meio daquelas pessoas, porque o Senhor vai permitir que você volte a estar no meio daquelas pessoas, assim como permitiu a Paulo, eles vão olhar para você: cara, esse não é mais Saulo, esse é Paulo. E eu comecei a entender, e Jesus falou no meu coração: Paulo, o novo homem, já não fazia mais parte do grupo. Continuava a ter muita sabedoria, mas precisava de entendimento. O encontro com Jesus lhe deu o que ele precisava. Ele foi liberto do eu. Sabe, querido, muitas vezes aqui eu tenho compartilhado com o pastor Moacir, com as pessoas que eu sou mais próxima. Até lá no Brazilian Day eu falei uma coisa com ele que foi engraçada. Eu falei: cara, eu tenho que sair daqui, porque todos os dias é uma luta tremenda. Eu acredito que não é só eu. Todos nós que aqui que estamos, que tem verdadeira vontade de servir a Deus, cara, é 24 horas luta. Luta, luta, luta. Porque o mundo em que nós vivemos, tudo vem de forma muito fácil. E sempre, quando nós estamos desejando alguma coisa, quando nós temos necessidade de alguma coisa, o diabo vem justamente com aquilo que nós precisamos, assim como foi com Jesus. Jesus estava 40 dias sem comer e ele chegou e deu pão para Jesus. Só que quando nós temos o entendimento de que nós não devemos mais agradar o nosso eu, quando o diabo vem com pão, você fala: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Queridos, eu não sei em que área vocês têm sido tentados. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado na sua vida. Há momentos que eu já compartilhei com algumas pessoas que eu entro dentro do quarto e tranco a porta e vou dormir. Porque eu corro do meu eu. A Bíblia fala que você tem que sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas contra o meu eu corro. Eu corro, eu não brinco com o meu eu. E eu sou grato a Deus todos os dias porque Ele tem me dado o entendimento que quando eu vejo algo que eu estou perto a cair, eu fujo. Eu fujo porque a palavra fala que aquele que está em pé cuide para que não caia. Aí você fala: Will, mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. Quantas pessoas que caíram até hoje estão no chão?
em estado deplorável, ouve a palavra de Deus de uma forma tal que parece que nem a palavra de Deus faz mais efeito na vida dessas pessoas. Então cuide-se para que você não caia. Meu irmão, fuja da aparência do mal. A Bíblia fala, não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Tema ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o Senhor tem derramado a sabedoria todos os dias. O Senhor tem usado os nossos pastores para nos alertar acerca do que ser feito, acerca de como devemos andar diante da presença de Deus, a fim de que nós venhamos agradá-lo. Só não faz quem não quer. Só não faz quem não quer. Às vezes nós damos um monte de desculpa. Ah, não, mas eu fui ali, fiz uma coisinha ali, mas eu estava querendo fazer mesmo, foi para desabafar. Meu irmão, tu quer desabafar, entra no quarto e fala com o teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto, ele verá e responderá. Essa é o que a palavra de Deus nos ensina. E em Romanos 7, o apóstolo Paulo escrevendo, eu quero compartilhar com os irmãos, de forma muito rápida, a partir de Romanos 7, versículo 7, capítulo 15, a partir do 15. Paulo falando: eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que de fato já não sou eu quem faço, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo dentro de mim, a vontade de fazer o bem eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que não quero fazer eu sempre faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu a quem faz isso, mas o pecado que vive em mim. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz. Ou seja, quando eu leio essa palavra, eu vejo um confronto e você fala bem assim: caramba, Paulo, que homem tremendo foi Paulo. Mas irmãos, ele passou por lutas assim como eu e como você passa. Mas ainda assim, com todas as lutas que ele passou, ele não desistiu. Não desistiu. Eu tenho algo para mim, que sempre que eu tenho a oportunidade eu falo: o reino dos céus não é para forte. O reino do céu é para aquele que não desiste. O reino do céu é para aquele que não desiste. Meu irmão, quantas vezes nós não temos forças nem para dobrar o joelho para orar? Quantas vezes eu já falei assim: meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Aí quando eu olho para trás, eu vou ser aquilo que eu era antes. Aí eu caio no chão, eu falo: Senhor, eu não consigo mais voltar atrás. Eu estou fraco, o que o Senhor faz? Aí Deus chega para mim e fala: filho, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Queridos, é preciso muitas vezes você estar fraco, porque a palavra fala que o poder do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então é preciso que às vezes nós passamos por um momento de fraqueza a fim de que o poder do Senhor venha se aperfeiçoar. Então, se porventura você tem passado fraqueza, não se desespere. O Senhor vai vir e vai manifestar a glória na tua vida. Não se desespere, não volte atrás. Não volte atrás. O caminho lá atrás, onde você já esteve, é muito pior. Não volte atrás. Ainda que você esteja passando, ainda que você veio pelas ruas, entrando aqui em Pílico, arrastando, mas você chegou aqui, a fim de que o Senhor estivesse falando contigo hoje. E a palavra que o Senhor fala para você: não volte atrás. Não volte a se remover no lamaçal do pecado, porque é morte. É morte. É morte. A Miriam falou: não perca a tua salvação. Não perca. E muitas vezes quando nós falamos de salvação, nós pensamos na volta de Jesus de uma forma coletiva. Mas às vezes nós podemos ir ali para casa agora, eu atravessar a rua, o carro me pegar e aí eu morri aí. Jesus voltou para mim. Muitas vezes nós pensamos na volta de Jesus. Jesus vai vir para arrebatar a sua igreja, ele vai, amém. Mas nós temos que estar pronto todos os dias, porque nós não sabemos o que acontecerá daqui a 10 segundos. Nós não sabemos.
Gálatas 5, Paulo também falando. Pois a lei inteira se resume a um mandamento só. Não é aqui. O Espírito de Deus é a natureza humana. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Paulo falando, nós temos desejos. Nós temos desejos, nossa carne nunca vai se converter. Só que é o seguinte, nós temos, além do desejo, nós temos o entendimento. Nós temos a opção de escolha. Eu escolho entre fazer e escolho entre não fazer. Está nas minhas mãos. Estou vendo um prato de comida, eu estou com fome, eu posso escolher ficar com fome e eu posso escolher comer. Deus, tudo que eu tenho pedido, Apolo, tem entendimento. Porque no nosso tempo as pessoas vêm para a igreja, escutam a palavra, vai para casa e parece que não tem entendimento. Está sempre fazendo a mesma coisa, sempre cometendo o mesmo erro. Quando o Senhor deixou a palavra aqui para que nós venhamos a conhecer e nos libertar dos nossos erros. Porque a palavra diz, conhecei-vos a verdade e a verdade vos libertará. E o versículo 17 fala, porque a natureza... que a natureza humana, que é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Nossa natureza quer o quê? Se nós falarmos, o que eu quero? O que eu quero? Se eu sou o homem carnal, eu quero tudo que o mundo tem para me dar. Pô. Eu vou mergulhar de cabeça. Mas a partir do momento que eu entendi o que eu quero em Cristo, eu tenho que buscar aquilo que Cristo tem para me dar. E aí o que você fala? Você fala se você vai conseguir isso do dia para a noite? Não. Todos os dias. Cada passo, deixa um pouquinho do Will para trás. Vou andando, um pouquinho do Will fica. Vou andando, um pouquinho do apóstolo fica. Vou andando, um pouquinho do neném fica. Assim é nas nossas vidas. Ninguém vai para o céu. Ninguém assim, algumas pessoas já foram. Da noite para o dia. Quando o Senhor nos conserva em vida, é para que nós venhamos a negar a nós mesmos todos os dias, a fim de que nós venhamos a aparecer com Ele. Hebreus 4, versículo 15. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado no mesmo modo que nós, mas não pecou. O eu de Jesus estava morto para conseguir fazer a vontade de Deus. Lucas 22, 42, dizendo, a palavra fala, Pai, Jesus falando no Getsemane orando, se queres, Pai, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, não seja feito o que eu quero. Muitas vezes nós queremos, meu irmão, nós queremos. Eu falei, se você perguntar ao pastor Moacir, eu falei, pastor Moacir, eu quero estar lá. Se eu pudesse, eu queria estar lá. Sabe? Mas eu escolhi não estar, eu quero ser diferente. Eu tenho que sair fora daqui. Falei ou não falei? Eu tenho que sair fora daqui, a Carol é testemunha, porque se eu for, eu morro. Se eu for, eu morro. Eu falei, Senhor, eu sei de onde é que eu vim, Pai. Eu sei onde é que eu estava. Eu sei do lamaçal do pecado que eu estava, eu não quero voltar para lá. Nunca mais na minha vida. Nunca mais. Não tem coisa melhor do que você ver uma pessoa que há muito tempo não te viu e a pessoa fala, caramba, como você mudou. Sabe? E aí quando você começa a pagar um preço, você faz suas escolhas e começa a negar o seu eu mesmo, você chora. Porque você vai sofrendo. Todos os dias você vai sendo moído. Todos os dias você vai sendo moído. Aí chega um ponto que você fala, caramba, não vou aguentar mais. Mas aí chega alguém para você e fala bem assim, cara, como é que você consegue fazer isso? Porque eu quero fazer também. Aí eu falo, Jesus, vale a pena. Vale a pena porque nós temos que ser exemplo para essa geração. Nós olhamos para as pessoas hoje em dia, nós quase não vemos exemplos a ser seguidos.
As pessoas olham os ídolos e falam, eu queria ser como um cantor famoso, eu queria ser como fulano de tal, eu queria ser como fulano de tal. Mas no dia que alguém olhar para você e falar bem assim, eu queria ser como a Carol, eu queria ser como um Nenê. Meu irmão, as pessoas vão estar olhando para você e vai estar vendo Deus na sua vida. As pessoas vão estar vendo Deus na sua vida. Paulo falou bem assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, ele falou, cara, se você olhar para mim, você vai ver a Jesus na minha vida, tanto nas minhas palavras como nas minhas obras, porque muitas vezes nós somos verborrágicos. Falamos, mas nossas obras fazem totalmente o contrário. Só falamos. Como dizem as pessoas, as palavras convencem, mas as atitudes arrastam. E o mais maravilhoso de tudo isso é que Jesus, que eu tenho entendido, eu anotei aqui, é que ele não deixou nada impossível para que eu e você façamos. Nada. Tudo que o Senhor deixou aqui é possível fazer. Aquilo que você acha, fala assim, ali não dá para mim, não. Jesus falou bem assim, dá porque eu sou contigo. Dá porque eu sou contigo. Algo que venha nos custar, sim. Ah, isso sim. Tudo que eu venho fazer para agradar a Deus, isso vai me custar alguma coisa. Muito. O preço é alto. Só Deus sabe o preço que cada um aqui tem passado para continuar firme nos pés do Senhor. Mas vale a pena. Nossa, como vale a pena. Eu olho e falo, Senhor, obrigado por tudo que Tu tens feito na minha vida. Vale a pena. Quando a gente está fraco, Deus sempre levanta alguém para falar com a gente. Semana passada 2 semanas atrás, eu estava tão atribulado no trabalho. Deus levantou o Nenê para falar uma palavra comigo, mas tão tremenda, que eu falei, Senhor, o Senhor me deu gás para andar pelo menos mais um mês. Pelo menos mais um mês. Na cozinha, a cozinha é como se fosse um jardim para a gente. E ele falando, e você, a partir do momento que tem horas que você começa a conversar com um amigo, só que do nada Deus toma a boca dele para falar, e você começa, e você para e escuta. E você já sabe que não é mais seu amigo que está falando. Aí você fala, Senhor, que o teu servo ouve. Oh, como é maravilhoso servir esse Deus. Eu não sei qual a luta que tu tem passado, mas fica firme. Fica firme que vale a pena. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena servir esse Deus. Porque Jesus, como homem, ele conseguiu. Foi para provar que nós, como homens, nele, porque fora dele nós não conseguimos. Nós vamos até ali e tomba. Porque fora dele não conseguimos. Mas com ele nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E para concluir, eu quero ler 2 textos que está na palavra do Senhor, que eu escrevi. O eu negado me traz a plena convicção de que o maior tesouro receberei do meu Senhor. Filipenses 2,6, a palavra fala assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele era Deus, ele é Deus, mas quando veio, ele falou bem assim, não, eu tenho que ser igual a eles, porque se eu for como Deus não tem graça. Eu tenho que ir como homem para que eu venha sentir todas as angústias que eles sentem, para me poder entender, e quando eles passarem por isso, eu interceder por eles diante do meu Pai. Ele se despiu do eu dele, ele falou bem assim, Pai, eu vou, mas eu preciso ir como homem, Deus. Eu preciso ir como homem, porque eles vão olhar para mim, e quando entender, eles vão falar bem assim, não, se Jesus conseguiu, eu consigo. Se ele chorou, eu também vou chorar, mas eu vou chegar até o fim. E quando eu ver que chegou o meu momento, eu vou falar, Senhor, está consumado, Pai. Está consumado, pode me levar, porque eu estou pronto. Apóstolo, eu acredito que o apóstolo, e muita gente aqui já ouviu o testemunho de pessoas que tiveram uma vida com Deus, que antes de morrer, pessoas testemunharam que a morte daquelas pessoas foi a coisa mais linda do mundo, apóstolo. Quando eu vim para aqui para Londres, um amigo testemunhou, ele falou bem assim, Will, eu não me lembro, a irmã fulana de tal, ela quando estava para morrer, ela olhava e falava bem assim, eu vou encontrar com o meu Senhor.
Eu vou encontrar com o meu Senhor, estou sentindo que minha hora está chegando, eu vou encontrar com Ele, vai ser só um fechar dos olhos. E ela morrendo, ela sorria, mas ela tinha tanta convicção de que ela ia encontrar com Ele, que de repente ela fechou os olhos e a morte daquela mulher virou um culto. As pessoas começaram a falar em línguas estranhas e serviu de testemunho para que vale a pena. Irmão, a morte para nós, que estamos servindo a Deus de todo o coração, é apenas um step para mais perto dele. Cada dia que passa, eu tenho falado com a missionária. Falo, missionária, Deus não pode nos dar nada. Nada nessa vida. Eu não estou mais em Londres por causa do dinheiro, senão eu estava trabalhando até agora. Mas eu não abro mão de ver o meu Senhor. Eu falo, não abro mão. Eu não abro mão mais da minha salvação. Porque o que Deus tem falado no meu coração é algo muito forte. É algo muito forte. Eu não abro mais mão da minha salvação, nunca mais. E eu peço todos os dias, Senhor, que eu morra um pouco mais, para que eu possa ser um servo útil. Porque nós possamos estar dentro da igreja e ser inútil. Senhor, eu quero estar aqui, eu quero ser útil, Pai. Eu não quero ser mais um na multidão. O pastor Moacir falou bem assim, cara, nós temos a opção de ser a multidão, de ser os 300, ou nós sermos os 12. Cabe a nós escolhermos. Cabe a mim e você escolher quem você quer ser entre o povo de Deus. E eu falei, eu quero ser os 12. Eu pensei, não é fácil não, mas eu escolhi ser os 12. Vai chegar um domingo que eu vou estar cansado, eu vou ficar em casa, mas eu escolhi os 12. Tem que ser sincero, não, pastor Moacir? Tem que ser sincero. E o versículo 8 fala assim, achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Eu acredito que ninguém mais precisa morrer na cruz. Ainda que outros homens, nossos irmãos, muitos têm sido mortos em outros países, crucificados. Mas quem precisava morrer na cruz para pagar o preço da nossa salvação já morreu. Mas nós deveremos ser fiéis até que Ele venha. E como Ele vai vir, para mim e para você, eu não sei. Mas esteja pronto. Vigiai e orai, porque ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que virá o nosso Senhor. Ninguém sabe, nem o Filho, senão Ele. E o versículo, para a gente fechar, por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Queridos, a luta que você tem passado, para que você negue o seu eu todos os dias, não sou eu que vou te exaltar, não é o pastor Moacir que vai te exaltar, não é o apóstolo que vai te exaltar. Eles podem até nos dar uma honra, mas é o Senhor que vai nos exaltar. A Bíblia fala, sede fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida está preparada para aqueles que são fiéis até o fim. Eu não sei se você caiu no caminho, não sei se hoje você pecou, não sei se durante essa semana você fez algo que desagradou a Deus, mas nessa noite o Senhor te dá uma oportunidade de voltar e se colocar diante da presença dEle e falar, Senhor, eu quero voltar a ser fiel contigo, Senhor, porque a sua palavra fala que eu devo perdoar o meu irmão, então o Senhor tem que me perdoar também e Ele vai te perdoar. A Bíblia fala em Apocalipse, fala assim, que lembra-te de onde caíste, aí você volta ao primeiro amor e pratica as primeiras obras. E o Senhor te conservou em vida para que você viesse nesta noite aqui, se prostrasse diante da presença dEle e fazer desse dia um novo começo na tua caminhada com Deus. O Senhor nos chama todos os dias. Todos os dias o Senhor tem nos chamado para fazer a sua vontade, para que nós venhamos nos arrepender. A Bíblia fala que o Senhor é justo. Se você pecar, você corre o risco de você vai sofrer a consequência do seu pecado. Mas a palavra fala que o Senhor é misericordioso, é longânimo, é tardio em irar. E o Senhor te deu uma oportunidade de mais uma vez estar diante da presença dEle. Eu te peço para que você, que sentir no teu coração que você pecou, que você tem feito algo que tem desagradado a Deus, porque não é porque eu estou aqui na frente que eu não faço. Nós todos somos falhos, precisamos nos corrigir todos os dias. Todos os dias antes de dormir eu tenho que me colocar diante da presença de Deus e falar, Senhor, eu pequei, me perdoa pelo que eu falei que não te agradou, me perdoa pelas atitudes que eu tomei,
Me perdoa pela omissão de muita coisa que eu também deixei de fazer, porque muitas vezes nós pecamos quando nós nos omitimos a fazer aquilo que nós devemos fazer. Então eu não sei o que você fez, não me importa. Eu te convido neste momento a você fechar os olhos e falar com Deus. Seu negócio não é comigo, seu negócio é com Deus. Ele que pode te salvar, Ele que te perdoa, Ele que te redime, Ele que te restaura. Então fecha os teus olhos que nós vamos orar, pedindo ao Senhor que Ele venha nos trazer a restauração, que Ele venha fazer com que nós venhamos ter um verdadeiro arrependimento nas nossas vidas, a fim de que o nome dEle venha ser exaltado e glorificado no nosso meio. Porque eu creio, irmão, você veio aqui é porque Deus quer usar a tua vida. E este é um dia em que nós morreremos um pouco mais, um dia que nós estaremos nos corrigindo diante da presença dEle, porque só Ele é digno de louvor, honra e adoração. E para terminar, uma frase que ficou muito no meu coração, a Bíblia fala que sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sem sujeição não há resistência. Você jamais vai resistir. Sujeite-se cada dia mais à vontade do Senhor. Ainda que isso venha doer, ainda que isso venha causar gemidos, ainda que você venha suar sangue, assim como Jesus suou no Getsemane. Mas esse sangue vai gerar vida na tua vida. E a vida gerada na tua vida é com o propósito de que você seja um abençoador e alcançará outras vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na tua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, diante da tua presença nós estamos, Senhor. Felizes porque nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está a tua igreja, Deus. O Senhor escolheu cada um que está aqui para que estivesse aqui nesta noite e ouvisse e entendesse, Senhor, aquilo que foi ministrado nesta noite, na vida de cada um que esteve aqui nesta noite, Deus. Visita as necessidades dos teus filhos, Senhor. Fortalece aqueles que estão fracos, Senhor. Dê ânimo, Senhor, àquele que está abatido, Senhor, a fim de que ele não esmureça, Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que as dificuldades têm vindo sobre as nossas vidas, que as lutas têm batido na nossa porta, Deus. Mas a tua palavra ensina que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E nessa palavra nós cremos, Senhor. Então eu te peço e declaro a restauração sobre a vida do teu povo. Deus, eu declaro que toda arma forjada contra o teu povo não prosperará, Senhor. Que tudo que o inimigo tem feito, todas as armadilhas, todas as ciladas, Senhor, todas as artimanhas do diabo sobre a vida dos teus filhos venham ser dissipadas pelo poder que há no nome de Jesus. Toda arma forjada contra eles, contra as famílias, não prosperará, Senhor. Em teu nome, Deus, eu repreendo, Deus, todo demônio, Senhor, que tem feito que venha tentar desviar o andar, Senhor, do teu filho, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós não aceitamos, Deus. Nós temos vindo à tua casa, Pai, todos os dias para ouvir a tua palavra. É porque nós não queremos mais andar segundo a nossa vontade. Nós viemos todos os dias, Deus, buscar força em ti para que o nosso eu venha morrer, a fim de que o Senhor viva nas nossas vidas, Deus, até que nós venhamos olhar para nós e não venhamos achar a nós mesmos, mas somente a ti, Senhor, a fim de que nós venhamos a produzir frutos, Senhor, frutos para a glória do teu nome, Senhor, que nós venhamos a todos os dias, Senhor, a poder gerar frutos, Senhor, a trazer almas, Senhor, a amar almas, Senhor, a fim de que o teu reino, Senhor, seja povoado, Senhor, que o céu venha a ser cheio, meu Deus, das almas que o Senhor deixou para que nós venhamos a alcançar. No nome de Jesus eu te peço, Deus, e profetizo, fortaleça o teu povo, Deus, eu declaro força, Deus, na vida do teu povo, eu declaro ânimo, Deus, coragem, Senhor, determinação, Senhor, desânimo sai em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, aleluia, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus falou tanto comigo, falou com você?